Então é isso, pessoal, bem-vindo a mais um Sou Caeté Podcast, comigo Claudinei Penaforte. Hoje eu recebo aqui Elane Souza, Instituto CAIS. Satisfação, Elane. Prazer. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Ao Sou Caeté Podcast. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui representando o Instituto CAIS. Eu sou Elane Souza, assistente social de formação, trabalho no CRAS São Geraldo, onde lido diariamente com a vulnerabilidade humana e que me faz muitas vezes refletir. E dentre essas vulnerabilidades que estão sempre expostas é a da pessoa com deficiência. Isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, Sou Caeté Podcast. Estamos aí em todas as redes sociais, Spotify, Deezer. Então o pessoal que só gosta de ouvir, muita gente gosta só de ouvir, sabia, Elane? Isso é importante também. Então é o seguinte, o pessoal tá no fone, tá no trânsito, o pessoal gosta de ouvir, né? Sim. Então é isso, pessoal. Sou Caeté Podcast, se inscreva em todas as redes sociais nossas. Tem nossos canais de corte também. E é isso. Elane. Eu chamei Elane porque geralmente a gente conhece É verdade. Mas Elane, pra quem não a conhece, quem é Elane? Diga-nos para essa câmera, sempre. Elane é uma mãe atípica. Uhum. Há 14 anos me tornei uma mãe atípica e passo pelas mesmas situações e dificuldades, vulnerabilidades que uma mãe que tem essa condição vivencia. Então, eu hoje me identifico como Elane, mãe atípica. Elane, mas diga-nos um pouquinho sobre o seu trabalho. Na causa a gente teve, daqui a pouco a gente vai falar sobre a polêmica do cordão que foi usado em uma festa, né? Sim. Depois a gente vai falar sobre isso, beleza? Importante. Ela vai falar sobre o cordão. Hoje temos aqui o cordão de girassol. Isso. Né? Elane, quem é você? Diga-nos mais um pouquinho sobre você. Como e quando você se engajou nessa causa até você estar hoje? Qual foi a sua caminhada até chegar hoje? Sim. Eu tenho um filho adotivo de 14 anos, o João Pedro, que nasceu com síndrome de Down e que eu e meu esposo e minha família, nós o adotamos. E diante dessa situação... Você adotou ele com um mês. Com um mês, né? Com um mês. Então, desde sempre, né? Assim que ele saiu da maternidade, eu trouxe esses cuidados e essa atenção com ele. Então, a partir daí, eu comecei a vivenciar uma realidade até então desconhecida por mim. E acredito que para todos, porque é uma vida totalmente diferente. Uma dedicação maior. O amor é o mesmo, mas a gente tem que se dedicar, tem que buscar, né, condições para melhorar e dar qualidade de vida para ele. Sim. Então, junto com outras pessoas, e nessa caminhada a gente conhece pessoas que vivenciam as mesmas coisas. Então, nós temos um grupo de amigos aqui em Caeté, de parceiros, que também tem pessoas com síndrome de Down, a princípio, e que nós começamos a nos unir, principalmente no período em que nossos filhos tiveram acesso à escola, à inclusão escolar. E a partir daí nós começamos com um movimento aqui em Caeté, que eu também faço parte, e que não deu muito certo antes do CAIS, né? Antes do Instituto CAIS. Isso desde 2014, 15. Aí nós começamos caminhando com esse grupo, aí eu também faço parte, não deu certo, aí nós tentamos o Instituto CAIS 21, que era específico para pessoa com síndrome de Down. Só que a síndrome de Down é um número menor. E com a crescente do diagnóstico de autistas, nós resolvemos aderir também a essa causa. Então nós estamos retomando com o Instituto CAIS, com um leque maior de público para atender pessoas com doenças ocultas, autistas, que também é uma doença oculta, e pessoas com deficiência em geral. E o CAIS, qual é o significado? O CAIS é Porto Seguro. Sim. CAIS mesmo, não é uma sigla. Sim. Ele vem... Confunde um pouquinho, né? Confunde. Porque sempre se usa isso, né? Na logo. Mas não, o CAIS, ele vem com a intenção de ser uma referência para a família, de onde a gente pode acolher essa família, onde nós podemos dar suporte jurídico, dialogar com a gestão pública para melhorar a questão da acessibilidade, encaminhamentos, sugestões sempre. E ainda você se depara com mães que ainda perdidas
Totalmente. É muito engraçado que hoje se fala muito, né? A gente tem mais acesso às informações, mas há muita mãe perdida. E uma situação que encontra que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então, a gente acolhe famílias que vivenciam luto primeiro, né? Depois a negativa, e a gente tem que entender esse processo, porque faz parte da natureza humana. E depois a gente vai orientando onde que eu vou buscar terapia, como que eu vou conseguir se tiver difícil. Então a gente dá todo esse suporte. Porque o público que está fora desse contexto tende a lembrar somente... Qual foi a data máxima mesmo? Esqueci. Qual data março, do quê? Né? Não, do Síndrome de Down? Síndrome de Down? 21 de março. 21 de março, né? Isso. Então tende a só ter aquela campanha de massa. Só. Mas no dia a dia... Só quem a vivência, os pais, só os pais, os familiares, né? Então, assim, é uma pressão também pra família, principalmente o pai e mãe, lógico, né? Sim, que estão mais próximos. Como que você vivencia essa questão também da família, dela... Porque a gente antes... Eu compartilho essa minha ideia aqui. Antes, as pessoas que tinham necessidades especiais, elas eram muito recolhidas dentro de casa, né? Isso mesmo, escondidas. Escondidas, né? A palavra é escondidas. Hoje não, hoje a família quer seus direitos. Antigamente era muito retraída. Como que você vê isso? Hoje em dia as pessoas já sabem mais seus direitos? Ou ainda elas querem a liberdade, mas ainda não sabem tanto dos seus direitos? Não sabem os direitos. E é isso que fica fácil de, às vezes, alguém conduzi-las e orientá-las. Por exemplo, voltando no caso de escolar. Às vezes a criança está tendo uma dificuldade lá naquelas... Ainda nós estamos falando do síndrome de Down ou já com... Já abrindo um leque todo. Sim, para todos, né? Para todos, para todo tipo de criança. Então, ela está na escola com uma dificuldade. Os profissionais também têm essa dificuldade. Sim. Então, qual que é o jeito mais fácil que esse profissional entende? Apontar apenas a dificuldade e a deficiência da criança. E não de todo o sistema. Porque essa falha está na sociedade. Colocar a culpa na criança, Na criança. E a criança na família, na família. Responsabilizar apenas a família. E a gente chama isso de familismo. O poder público se afasta e a família é extremamente apontada como ser a responsável por aquilo. E ainda nós temos um agravante que 80% das mulheres são abandonadas. Elas são abandonadas pelos seus parceiros e pelo poder público. Então, quando isso acontece, uma coisa complicada, porque às vezes a mulher não tem tempo para trabalhar, né? Não tem. Por não ter ninguém para ajudar na olhar o filho, a filha, né? Sim. E ela tem que se dedicar 100% daquilo, aí passa aquela situação financeira. Sim, comprometimento tudo. Aí entra o poder público, as escolas também, né? Que tem isso. Aí voltando, a escola então entende isso e encaminha para uma escola especial. E muitas vezes a mãe, sem saber do direito que ela tem, do direito da lei de inclusão brasileira, que é de 2015, que a criança tem acesso ao direito à educação. É bem recente. Muito recente. Mas já precisa ser trabalhado, já precisa ser implementado. Então o que acontece? A mãe pega essa criança e coloca ela numa escola especial. Que eu acho que isso é um direito da mãe. Ela tem que ter essa escolha, a família no caso. Mas ela foi orientada que ela tem o direito do filho estar numa escola regular? Porque a escola especial é interessante como suporte, né? Como suporte. Nunca como o pilar, né? Não, porque a criança, ela vai ficar nesse processo que você falou aí, segregada. Segregada da vida social. E hoje, o CAIS entende que nós temos que promover acessibilidade em todos os espaços da sociedade. Em todos. E toda a sociedade tem que passar a se sentir responsável por esse processo. E também quando você também insere ela no contexto típico, né? Sim. Ela tende, quem é típico tende a entender o atípico também, né? Sim. E também quebra barreiras, preconceitos, né? E isso é o que é a grande parte interessante. Por quê? O processo de inclusão é um processo. Eu acredito que nós hoje estamos no processo. Nós não vamos vivenciar a inclusão, mas a inclusão vai acontecer com as pessoas que estão vivenciando com nossos filhos, aquelas pessoas que estão acompanhando nossos filhos, vivendo o dia a dia deles, percebendo que eles são pessoas de direito de estar ali naquela sala regular de ensino, que as brincadeiras podem ser adaptadas para que eles possam participar. Aí sim, essas pessoas na nova geração adulta vão fazer com que a inclusão seja natural, seja rotina. E também quando no futuro
se houver também de algum dessas pessoas terem um filho especial com deficiência, ele vai saber como lidar, né? Como lidar. Muda muitos termos, né? Sim. A gente ainda usa-se deficiente, né? Pessoa com deficiência. Porque antigamente usava muito portador. Aí viu que isso aí era preconceito também, né? Sim. Aí hoje o correto é pessoa com deficiência. Pessoa com né? deficiência. E também a palavra que eu usei também, especial, ainda usa? Não usa mais. Não usa mais. Usa né? Específico. Necessidade específica. É porque eu tava vendo que é típico e atípico. Resume nisso. Isso. Porque às vezes a gente esquece um pouquinho. Esquece. E é bom a gente reafirmar sempre, porque o portador tirou-se essa nomenclatura, porque eu acho super. Eu acho ótimo. Ótimo. É super entendível. Porque você tira o portador, porque a pessoa não deixa de ter o autismo, o transtorno. E ele não deixa de ter a síndrome de Down. Isso é característica dela, né? Então, pessoa, porque a pessoa, quando eu falo em pessoa, eu primeiro evidencio que ela é uma pessoa, que ela é um cidadão, igual qualquer outro, e que tem todos os direitos. Só tem uma deficiência, Só tem uma deficiência, como qualquer outra característica, né? Olhos pretos, cabelos anelados, como qualquer um pode ter, como qualquer um de nós podemos desenvolver, exatamente, não é? Exatamente. Então a gente não está isento disso, por isso que a sociedade, que as pessoas precisam compreender isso, né? É extremamente importante isso, até para quebrar barreiras. O objetivo de ter chamado você, pra gente também, além de puxar a orelha dessas coisas que a gente fala errado. Sim. E também aquela coisa também, um pouquinho de ignorância misturado com falta de informação, né? Sim, eu acho que esse diálogo aqui entre a gente é importante pra gente desconstruir e começar a construir uma nova... Eu sou pai de um autista, tá? E tenho um irmão também especial que mora comigo, né? Então, assim, eu ainda mesmo assim, mesmo estando inserido assim, ainda tem muito preconceito, muita coisa que eu não sei ainda. Sim, a gente não gosto de aprender. Tudo, é bom aprender. E estar aberto é o primeiro passo. Óbvio. Não é isso? O primeiro passo pra gente ir com essa condição de estar aberto, a gente consegue construir de fato uma sociedade melhor, né? Eu falo sociedade porque a gente tem que viver unidos, né? Não tem que existir uma separação, uma segregação. E isso que é o importante. E é importante também para que não haja novamente coisas, por exemplo, a gente teve uma pessoa da cidade em um evento com um cordão de girassol. Ele estava com cordão do autismo, né? Isso. Num local desapropriado, totalmente errado. Sim. Ele pelo menos pediu desculpa, né? Parabéns. Ele pediu desculpa, isso é ótimo, né? Excelente. Reconhecer o erro. Também para que não aconteça, para a pessoa entenda também que isso aqui não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, né? É acessório, não é um brinco que você coloca, né? Não é. É algo extremamente sério, né? O cordão, ele vem de eu sempre digo, de uma luta de famílias. Porque quando eu encontro uma criança dentro de um comércio, por exemplo, e ele está lá em crise porque ele não está conseguindo ficar na fila aguardando, é importante ele estar com cordão para que as pessoas identificam e ele tenha prioridade no atendimento para ele sair daquele espaço que está incomodando ele. Então, não é para ser um acessório, para ser usado em locais inapropriados. Não é para ser usado por pessoas inclusive, que não o ideal seria se não precisasse de usar, não precisasse. Há mães, né, que inclusive ainda tem resistência do cordão, porque de sofrer também aquela coisa também de marcar, né? Estigma, né? Estigma. Mas qual é a sua visão sobre isso? A questão do cordão? Porque lógico que existe o cordão é uma sugestão. Né? Isso. Para os pais e mães que caso quiser uma vida mais fácil no sentido de não precisar ficar explicando aqui, ele é autista. Sim. Né? Sim. Porque são ocultas, né? São ocultas. Eu acho extremamente válido, porque nós estamos no período em que nós estamos na construção do processo de reconhecimento e de inclusão. Então, quando se trata de um processo, esse cordão vai ser usado nesse período. Daqui a um tempo, todo mundo vai identificar e ver que aquela situação que muitas vezes leva ao estigma de uma criança rolar no chão, de uma criança chorar sem parar, e as pessoas já vão entender que aquilo ali é um comportamento um pouco diferente, mas que tem que ser aceitável, né? Porque é natural, faz parte da vida daquela pessoa. Então eu acho que é válido e eu acredito que ele vai ser por um período e que traz um certo conforto para essas famílias.
Eu falo também no sentido, por mim, particularmente, eu e minha esposa, a gente quanto ao cordão, meu filho usa uma pulseira, uma pulseira, sim. Então, há ambientes que eu vejo que não tem necessidade dele usar, sim, sabe? Sim, e não precisa que ser o tempo eu todo. vejo claramente, assim, a pessoa olhando com um olhar diferente pra ele. Olha, aquilo apontam. ali parece um ET, né? Sim, é um ET. É isso mesmo. Não é desse local, não é dessa desse terra, mundo, ele é um ET. Então, às vezes, a gente evita nesse sentido, não sei qual é a opinião. Inclusive, vocês, mães, comentam aqui embaixo, porque por ser uma coisa nova, o debate é maravilhoso. É maravilhoso, tem que importante, ser, né? Tem que acontecer. Porque é algo que começou agora, mas daqui 10, 20 anos o pessoal vai estar ainda falando sobre. Sim, né? sim. Então, na minha visão de hoje, eu e a minha esposa, a gente compartilha de uma ideia que nem todo ambiente ele precisa estar com cordão. Sim. Essa é a minha opinião. Por isso que eu tô perguntando o pessoal comentar aqui embaixo. Sim. Porque tem sim. Quem é pai e mãe sabe que tem pessoas que olham meio torto, olha de cima para baixo, olha com preconceito, olha, igual eu falei com você, um ET ali. E sabe? É com um olhar de que por que ele está nesse isso espaço? Isso aí é a mesma coisa, é a mesma coisa que dar um tapa na cara de uma mãe e de um pai, Nossa, dói assim, é um soco no boca do estômago. Mesma coisa é terrível, né? Mas compartilha da sua ideia, da sua opinião. Eu te cortei, desculpa. Não, mas eu acredito isso, que é importante, nesse momento, eu acho que é importante, porque reforça essa ideia de que eu tenho essa condição e quero estar aqui e quero ter o meu direito garantido. Sim. Então eu entendo que nesse momento eu acho que é importante. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. No cinema, quando eu vejo meu filme no cinema, ele gosta de cinema. Apesar do barulho, né? Ele gosta. Ele vai com abafador? Não, às vezes existem exceções de autista, tá? Existe, né? Bom isso. A gente já falou, foi muitas exceções de autista, mas quando a gente vai em algum filme assim, realmente ele tem dificuldade a questão do barulho, né? Aí o cordão é extremamente importante. Sim. Extremamente importante, porque usar sempre. Na fila. Sim. Também quem tá no cinema, se ele fizer algum barulho ou uma risada mais exagerada, diferente, né? Um comportamento diferente. Aí o pessoal sinaliza, calma aí, não precisa se xingar, porque senão o pessoal tá cada vez mais louco, né? Mais louco, as pessoas estão muito intolerantes. Então esse tipo eu falei nesse sentido, tá, pessoal? Nesse ambiente eu acho extremamente importante. E não precisa ser usado o tempo todo. Exatamente, é isso Numa escola que todo mundo já conhece, pra que ele tem cordão? Exatamente, isso aí. Não é? Não tem necessidade. Marcar, é isso que eu tô falando. Esse de marcar, sabe? Mas de informar, eu uso mais. Eu acho interessante que ele informa, não se marca como tal. Sim. Entendeu? E eu acho importante trazer isso. Aqui em Caeté, a gente tem um cinema, infelizmente. Não futuramente, se Deus quiser, vai dar certo, né? Porque a gente tem que deslocar pra capital pra assistir um filme. O que eu acho também que falta essa questão da inclusão, né? Sim, porque muito. Eu falei de sessões para autistas, mas é raríssimo, tá, pessoal? Isso aí é raríssimo. Isso aí é 2, 3 vezes no ano. Que acontece. Não é uma coisa contínua. Verdade. Mas eu acho que falta muito também essa questão. Por exemplo, shows. É complexo. Perfeito. Tudo bem, você não vai baixar o som dos shows, mas é uma área onde o som bate com menos. Eu acho que já tá na hora de pensar sobre isso, né? Lógico que existem sim eventos já com esse pensamento, mas já é um momento da gente pensar sobre isso, né? Um dos projetos do CAIS que nós vamos começar a trabalhar agora são criar, nós vamos conseguir parceiros, onde a gente vai criar, por exemplo, na sala de dentista, no consultório de dentista, um cantinho de parte sensorial, onde a criança, ele vai ter que aguardar, porque, né, ele vai chegar, às vezes aconteceu algum atraso, ele tem uma sala, um espaço, não é uma sala, um cantinho onde ele pode ficar trabalhando a questão sensorial dele, até ele ficar mais tranquilo. E aí a gente tem a proposta de levar isso para comércios. Porque, gente, o que acontece com a família? A família vai deixando de participar das coisas. Quando a gente vê, a gente está com um limite de acesso a eventos, a tudo, muito reduzido. Clausurado dentro de casa, dentro de casa. E eles têm que ir. Né? Então ele vai sair. Ontem mesmo nós fomos. Eu acho também que diminui também a acessibilidade. Por exemplo, meu filho tem muita coisa aqui de mato. Antes, se eu andasse com ele no pé do mato, assim, esbarrasse o mato, ele dá um pulo. Pois é, agora. Assim, pode ser uma loucura pra quem não conhece, não tem um filho autista. Mas essas coisas bobinhas. Sim. Hoje não, hoje em dia ele já fala que não, você pode andar lá, anda devagarzinho, sabe? Então eu acho assim, você ensinando aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Por exemplo, o barulho também. Por exemplo, gente, o pessoal da moto que faz aquele barulho, você não tem noção que tortura que é, tá? Aquela bicicleta com motorzinho. Nossa, é insuportável. Ele põe a mão no ouvido gritando, né? Sim. Mas acontece, é interessante que evitem esse tipo de coisa, né? Sim. Essas bombinhas garrafão, essas coisas assim. Gente, já mudou um patamar da história que a gente poderia mudar. A sorte aqui em Caeté, nós já temos um projeto de lei que proíbe foguetes. Então, isso esse ano mesmo, ano passado mesmo, eu e Zé Luiz, meu esposo... Já é uma lei municipal. Já é municipal. Já é uma lei municipal.
nós conseguimos vir na festa da padroeira. Porque não houve, teve fogos, mas sem um barulho. Então eu lembro que nós ficamos sentados ali, o João curtiu a primeira vez que ele conseguiu vir. Porque isso incomoda e é, né, desconfortável mesmo. Porque ele tem síndrome de Down, mas ele tem a questão sensorial. Ele tem sensorial também? Sensorial também. Também acompanha uma comorbidade da síndrome de Down também. Sim. Sabe? Então ele tem a questão sensorial. Barulho, no caso? Barulho, algum toque, sim, traz essa comorbidade também. Da questão intestinal também. Então, sono, tudo vem junto, agregando, sabe? Sono também tem? Sono também. Sono também. E a gente tá falando sobre isso aqui, pessoal, e eu quero que vocês que estão nos assistindo comentem embaixo, vamos compartilhar essas ideias, né? Sim, depois é importante depois a Elaine vai ler aí os comentários também, quem sabe você responde alguns lá também. Escolhe à disposição. Escolhe alguns para comentar. A gente falou do cordão de girassol, a gente do autismo, como é que é? Do quebra-cabeça, né? Do quebra-cabeça, sim. Qual mais que você acha que falta? A princípio, esses dois são suficientes, você acha, aí no caso? Eu acho que sim. Porque o girassol... Se for pensar, o girassol já complementava abarca tudo, né? Sim. A surdez, né? Então, ele consegue trazer isso, que é a doença oculta. Fibromialgia, gente. Quem sofre fibromialgia é uma doença oculta e que, às vezes, está em crise, num momento de extrema dor, e se estando com esse cordão... ela precisa, vamos supor, que eu preciso ir no mercado, mas eu não estou bem. Ela tem a prioridade. Então, nesses momentos, o cordão vai trazer esse benefício para ela, sabe? Porque quanto mais informação, melhor. Porque recentemente o pessoal que gosta da internet aí, não sei se você ficou sabendo dessa notícia, a Madonna, eu gosto demais da Madonna, Madonna canta demais. Sim. É uma pessoa extremamente, dá pra ver que é uma pessoa do bem, sim, mas ela deu um vacilo, que é o seguinte, no show, ela tava no show, aí tinha um cadeirante sentado na parte de acessibilidade, né? Aí ela falou, o que você tá fazendo sentado? Ele levanta. Olha, esse dia fez isso. Nossa. Acabou. Se tivesse um buraco, ela enfiava a cabeça dentro do buraco. Ela custou entender. Como é que ela corrigiu isso? Ela não corrigiu, não. Nossa. Ela custou entender que entendeu? Ou seja, ainda as pessoas ainda não entendem esse tipo de coisa, né, gente? Não entendem que ele poderia estar ali. Lógico. É isso que é a questão. Tá não, imagina constantemente o cadeirante lá. O cadeirante, sim. Eu acho muito interessante. Inclusive, em Caeté a gente já teve esses eventos que com a parte para acessibilidade no sentido de cadeirante, né? Pelo menos que eu fiquei sabendo. Então é mais fácil, aliás, né? Eu fui alguns também que eu vi. Sim, eu vi. Para essa questão do autismo, que já a gente, no caso da síndrome de Down, também já tem uma acessibilidade mais com som, ainda não vi. Não, também não. É uma coisa ainda a ser estudada, assim. É um pouquinho complexo, porque quem vai no show quer o som alto e tal. Mas dá, assim, nada impossível também acho. De criar um espaço, um acesso. Outra coisa que eu acho muito interessante e que é muito fácil de ser feito. Festa para criança na semana, no mês da criança. Não tem um olhar ainda voltado para aquela criança atípica. Então, no ano que eu fui com meu filho, quando eu dei a volta assim em torno, tava aquelas crianças naqueles brinquedos lá que eles ficam leucocidos e é muito gostoso, mas as crianças atípicas estavam num cantinho, afastadas. Então, se você cria prioridade para elas no acesso, e sem contar, gente, que assim, a criança quando ela é atípica, ela tem um tempo de percepção do espaço e do tempo diferente. Então, se uma criança vai no pula-pula 3 minutos, a nossa criança precisa de 10. Para ele começar a entender. Já nos 5 ele já fala, vamos sair. Isso. Não é? Porque por isso que não é pirraça, né? Não é. Porque não realmente Nossa, então isso tem que demais ser meu filho isso. Então a gente tem que ter esse entendimento. Quando você vai nesse lugar que paga para usar os brinquedos, o pessoal tem um minuto, né? E eles não entendem isso. Então assim, isso é o que é? Simplesmente orientar. Inclusive existem até uma lei, né? Não sei se é que a gente tem que tem acesso a desconto em brinquedos, né? Sim, no Parque Guanabara em Belo Horizonte mesmo tem esse super desconto. Os circos quando vem, parques quando vem, que sempre traz essa questão da acessibilidade. E esse desconto, paga meio ou não paga só o acompanhante. Mas isso é muito importante, né? Nossa, porque a gente tem que focar... Porque também a gente falou, antes de esse assunto do brinquedo, a gente já teve uma polêmica aqui de colocarem um brinquedo para um deficiente. Foi. Separado, um brinquedo para criança atípica, separado um brinquedo para criança típica. Ou seja, isso aí é uma loucura. Houve uma segregação. É totalmente falta de informação, de conhecimento, de ter humanidade. Os brinquedos têm que ser juntos, gente. Eles têm que brincar juntos. A gente não tinha nem de comentar isso aqui, né? Mas sabe isso tinha que ser
O que eu percebo nisso, Claudinei, é aquilo de falar, de fazer as coisas sem a gente. Sim. Sem a pessoa com deficiência. Exatamente. Se você não tem noção do como que eu vou fazer da melhor forma, pergunte aos pais, dê voz aos pais, dê voz à pessoa com deficiência. Existe um tapa na cara da sociedade que é o seguinte: quem prega a acessibilidade, ele tem que ir na porta da casa dele e ver se o passeio dele consegue passar um cadeirante. Existe isso aí, tá? Isso aí, pois é. Vamos começar a pensar. Nunca é tarde, tá, Ana? Nunca é tarde. Sim, todo momento. A gente, assim, o ser humano, ele tem uma ignorância por essência, sabe? Mas nunca ele pode tirar aquilo da vida dele. A ignorância não tá no DNA. Ela tá no seu agir do dia a dia. Eu digo... A gente vai aprendendo, todo dia a gente vai aprendendo, gente. Todo dia. Não é vergonha. Não tem ninguém aqui querendo falar que vocês estão errados, nós estamos certos. A gente só tá expondo o que deve ser feito. Que se você ainda está nos assistindo não entendeu ou ainda não faz, faça diferente. Vamos fazer um mundo melhor, né? Eu acho que todo mundo pode contribuir. E estar aberto já é um grande passo, né? E também quem vai ter filho, os pais aí, vai ser futuramente netos, né? Pois é. Pode ser que a gente não está desejando, lógico que ninguém deseja para ninguém. Não é uma coisa, não é sobre desejar ou a pessoa vai ter. É sobre você entender para entender o mundo de amanhã. Entender o mundo de amanhã, gente, é totalmente previsto. Totalmente. Então a gente tentar construir mesmo, pensar em uma forma de como que eu posso, como pessoa, contribuir, né? Sem capacitismo. É isso que a gente tem que buscar. O capacitismo é aquilo quando eu acredito que a pessoa tem que estar ali, mas ela não tem condições de estar. Então é eu criar estratégias, é eu ajudar, sou eu contribuir para que essa pessoa tem acesso a isso. A gente está acostumado muito com um mundo de padrão. Se você está fora daquele padrão, você está excluído. Desculpe minha ignorância. Eu já tive aqui um entrevistado que a gente falou sobre capacitismo. Eu já esqueci o que é mesmo. O capacitismo... Olha, tá vendo aí? Eu tô falando também. Pois é, ele é quando a gente quer a pessoa naquele... O atleta Lucas, ele veio aqui e a gente falou sobre isso. Pois é, o capacitismo, ele traz... quando você vê uma pessoa, você não acredita nela, na sua real condição, mesmo, e não oferta. Então o grande aquela questão de você inserir, mas não incluir, né? Não incluir. É estar ali sem estar pertencente. O pertencimento é muito confuso. As pessoas acham o seguinte: vamos chamar a pessoa. Aquela coisa, né? Existe até um tempo que a gente brinca, mas é o seguinte: você chama pra festa, mas a pessoa quer dançar, mas não dá condições para ela dançar. Não dá. E é isso mesmo. Então é ir pra escola e criar estratégia para ela estar ali participando. Pertencente àquele mundo, àquele espaço escolar, no parque, na festa. Então é isso. Isso é acreditar no potencial da pessoa, que nós todos temos. Sim. Né? Tá vendo? Porque todos nós temos condições, independentemente. E o pessoal é tão triste essa questão porque às vezes você que está nos assistindo, assim, tá assistindo como... quer aprender também, assim como eu estou aprendendo, a gente vai aprendendo um com o outro, lógico. Claro. Você vai aprender também nos comentários, é sempre assim, né? Sim, é uma troca boa. Evitar olhares, né, gente? Olhares, apontamentos, sim. Perguntas invasivas, o que tem de perguntas invasivas, sabe? Pessoa sem noção nenhuma, faz a pergunta. Nossa, por exemplo, meu filho, né, loja, faz a pirraça dele, vai lá. Assim, tem um momento da pirraça, tem um momento do autismo, né? Sim, a gente já aprende a identificar. Já tem que identificar. Então, assim, chega um momento que não é só pirraça mais. E as pessoas não entendem. Não entendem. Né? E colocam tudo nesse pacote. E isso aí faz, não, aqui que seu filho tá fazendo pirraça. Não é assim. Então, gente, eu acho que o interessante é o seguinte: se não tá inserindo na sua vida, não dá palpite, não. Sabe? Já começa assim. É isso mesmo. O respeito é assim. É outro. Isso em qualquer diversidade. Né? Se não pedir opinião, pra que a pessoa vai dar opinião? Pra que opinar? Mas é meu filho, quando ele fazia isso, eu fazia isso. Mas peraí. Seu filho não é meu filho. Não é de forma nenhuma. Isso dói muito, né? Isso machuca, isso deixa a família fragilizada. A gente já tem uma lida muito difícil. Não que a gente não ame o filho da gente, a gente ama, mas é por causa dessas questões que a gente está falando mesmo, né? É porque, querendo ou não, a gente precisa urgentemente ter essa visão de um mundo para todos. Para todos. Já passou aquela época onde cada um ficava no seu canto. Quem tinha suas dificuldades ficava em casa. As famílias com vergonha também, tá? Muitas famílias a gente vê
Sim. Antigamente, você entrava numa casa, era comum a família meio que contrair, deixar a pessoa mais dentro de um quarto, no canto dela. Dentro de um quarto, você nem O que eu vejo hoje, eu faço por experiência, cuidado também. Não tô falando que é todos médicos não, tá? Mas existem médicos que eles por não ter, assim, não ter qualificação, até ignorância, porque bons profissionais e más profissionais, todo lugar tem, né? Todo lugar, em todas remédio. as profissões. Tem médico, você leva no médico, seu filho tá assim, dá esse remédio aí, ó. E não é assim. E não é assim. Não é assim. O mais importante são as terapias. No meu caso, a fono, do meu filho, né? Porque também o que tem de médico querendo socar remédio pra dopar a criança. Sim, e dizer que ele tá antigamente controlado. Comum, tá? Hoje em dia não, viu, gente? A gente tem que ter informação. Então. E não é assim não, tá? Lógico que o médico ele é qualificado pra isso, mas se você também tem que ter uma noção, conversar com outras pessoas, levar em mais de um médico, tá? Levar pra ver outras opiniões. Segunda porque opinião. Naquele fórum lá, no fórum que teve na Câmara, eu vi uma mãe, eu ouvi uma mãe falando que ela levou o filho no médico, que ele falou assim, isso faz parte da... Daqui uns tempos ele melhora. Daqui uns tempos ele melhora, com 4 anos depois que ele foi diagnosticado. E esse não é uma coisa incomum. Eu já ouvi muitas coisas assim. Tá? Não é. E os profissionais, né? A gente falando em profissionais, a gente tem que sempre buscar, sabe, gente? Eu sei que as capacitações são caras, mas a gente tem que investir. Se você se propôs a trabalhar com esse público, então tem que estudar, tem que buscar. E as mães carentes, procurem instituições, seja o CAIS, estamos abertos. Procura seus direitos, né, pessoal? Que direitos tem? Direitos tem. Então tem que procurar os direitos. Não pode cruzar os braços, porque senão... E outra coisa também, os filhos, assim, eu posso estar falando ignorância, tá? Corrige também, mas existe também um período da vida da criança que você tem que ter uma intervenção massiva. Sim, a intervenção precoce que a gente chama. Porque senão, se chegar a uma certa idade, não vou nem falar idade, porque senão pode... mas chegou a uma certa idade que fica complicado, fica cada vez mais distante. Você não tem... Meu filho tinha dificuldade com fala, né? Então, assim, agora, ele tá com 8 anos, agora que ele tá já tendo mais contexto, tá fluindo mais, sabe? Sim. Mas é uma intervenção que começou com ele com 2 anos. Pois é. A intervenção, a gente chama de intervenção precoce até os 3, 4 anos. Então, ele tem que ter acesso a isso e o diagnóstico, quanto mais cedo possível, para já começar as intervenções. Parece que até por causa do cérebro, porque o cérebro da gente, quando a gente... Até 6 anos, a gente já tem uma... Como é que é? Elasticidade? Como é que chama? Elasticidade? É, isso. Então, onde neural, você aprende né? mais, então, você consegue moldar mais. Né? Então, é isso aí. E a gente não desistir e buscar. E tem dúvida. E eu falo muito isso. A mãe tem um sexto sentido, gente. Tá incomodado com aquela situação, não tá vendo resposta no atendimento. Uma pessoa te trouxe uma informação, você não acreditou. Busca novas opções, porque é importante isso. A gente busca uma colega, busca alguma família que já está passando pela mesma situação sua, busca orientação, não fique parado. A gente precisa movimentar e fazer o que é melhor para os nossos filhos dentro da nossa capacidade, mas também não assumir isso total como família. Juntar forças. É importante. Hoje, gente, preconceito é uma coisa tão triste que machuca tanto. A minha mãe, depois que minha mãe morreu, eu cuido do meu irmão, né? Sim. Então, assim, meu irmão tem diagnóstico, pra você ter ideia, porque como ele já tem 45 anos, é uma época onde não tinha. Mas antes era muito comum, olha que loucura, era muito comum. Eles virarem pra minha mãe e falaram assim, interna seu filho. Porque meu irmão andava muito, né? Então meu irmão me conhecia do Ronaldo. Então ele andava muito, Caeté. Aí ele começou, minha sorte que depois eu trabalhei no hospital. Sim. Aí conheci uma neuro, aí fiz um tratamento mais específico, consegui, sabe, um tratamento melhor pra ele. Então, mais assim, adequado, minha mãe passou por uma situação, eu lembro das pessoas falando assim, interna seu filho. Olha pra você ver. Ele tá fazendo bagunça demais, tá andando demais, ele até o outro cidade, isso era muito usual, né? Interna seu filho. Hoje em dia, eu já ouvi isso, tá? Mas quando a pessoa fala assim, interna seu irmão, até hoje eu sei. Porque ele um pouquinho agitado e tal. Sabe o que eu falo? Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou internar ele, mas antes você vai assistir um documentário chamado Holocausto Brasileiro. Depois que você assistir esse documentário, aí nós vamos conversar de novo. Aí você vai me indicar. Holocausto Brasileiro. Vai me indicar. Assim, tem mães que nem gostam de assistir, tá? Não, ele é terrível. Ele é muito triste, muito triste. Pesado. Então, assim, depois que você assistir, depois a gente conversa sobre isso, porque era muito comum, tá? Era comum, é uma higienização social. Exatamente. Né? Aquilo que não era dentro de um padrão, eles tiravam da sociedade e colocavam. E outra coisa, minha mãe era um doce. Quem conhece minha mãe é pedade, ela trabalhou na assistência social há muito tempo lá, né? Até aposentado.
Ela cuidava das meninas de maior carinho. Sim. Minha mãe era doce, mas você queria fazer minha mãe brigar, ficar louca? Confusão, era falar isso. É falar que meu irmão era doido. Porque o pessoal era assim, doido, chamava os outros na rua, né? Você queria tirar minha mãe do sério, deixar ela louca de, assim... Sim. Chamar meu irmão de doido. Porque a mãe, hoje em dia, graças a Deus, as mães de hoje já não escutam isso mais, né? Sim. Se escutar é muito... hoje em dia é mais raro. Mas é indireto, né? Pensar indireto, o subentendido, assim, mas né? Bem debaixo dos panos. Minha mãe andando com meu irmão assim, ô Ronaldo, chamava de louco. Quem que é louco aqui? Eu já vi minha mãe lavando a cara de ótimo. Minha mãe aceitava, não. Isso aí eu tô falando aí lute como uma mãe atípica, né? Final dos anos 2000 ali, onde ainda a gente passava pra situação onde os pais de filhos atípicos deixava em casa, né? Então assim, hoje em dia, mas minha mãe, você tem de ver, minha mãe ficava louca mesmo. Minha mãe é um doce, você conversa com minha mãe, mas minha mãe, ou seja, você mexeu com o filho e você tá doido. Uma das grandes dificuldades que a gente vê hoje ainda, né, muito presente, por exemplo, assim, as pessoas entenderem que não dá mais para eu acreditar que toda criança que tem alguma condição, que tem algum desafio, que ela tem que ir para X lugar. Não existe mais. É importante esse comentário seu. A gente tem que estar em todos os lugares que eu queira que meu filho esteja. Então é importante, e como que eu vou promover isso? É construindo mesmo, é você entendendo que é direito dele estar ali no polo esportivo, é direito dele estar na igreja. Ir ao supermercado. A gente que é pai, tô falando isso em contexto de autismo, tá, pessoal? A gente tem uma pressão que é o seguinte, o menino faz uma bagunça. Sim, nossa senhora. Os olhares todos em cima. Então assim, mas mesmo assim eu insisto dele ir ao supermercado. Por quê? Porque tem que aprender, um dia eu vou morrer, ué. Ele vai virar eu acho adulto. Que o terror dos pais de autismo é a morte, velho. É a morte. Porque a gente ficou medo, vou morrer, o que vai ser da vida desse menino? Filho. Então assim, levar, hoje pessoal, você, pai e mãe, tem que levar, insistir nesse sentido. Lógico que não vai torturar o menino, lógico que não, nesse sentido não. Tem dia que ele tá agitado, não vai levar. Mas o dia que der, leva. Tenta fazer ele pagar, por exemplo, às vezes eu peço pra pagar uma coisa, dou um dinheiro, vai lá, paga lá. Isso. Tem que aprender isso, porque um dia é o terror dos nossos pais, né? Porque a gente vai morrer. Cortar o cabelo. Nossa, a acessibilidade do meu filho corta cabelo também era muito. Hoje em dia eu corto o cabelo dele. Isso aí, a gente vai aprender, tendo habilidade. Tem que aprender, porque você chega também, você acredita que, eu vou compartilhar com vocês, já fui no barbeiro, o cara até é gente boa, sabe? Mas o cara não entendeu que ele precisava de um tratamento um pouquinho mais com calma. Sim. Deu uma rasgadinha nele aqui, ó. Tá vendo? Com a lâmina aqui, ó. Foi ficar, pode parar. Parou. Nunca mais ele voltou. Depois disso, nunca mais, porque eu vou medo dele traumatizar, né? Claro. Então deu um machucado nele assim, ó. Sabe? Por causa que, porque ele mexeu muito, né? Muito sensível, né? Muito, eles têm uma sensibilidade também. Aí hoje não, pelo menos hoje ele, graças a Deus, ele consegue. É uma conquista, né? É uma conquista. É uma conquista. Porque antes era na tesoura, hoje já aceita a máquina, né? Vai brincando. Lógico que eu deixei cortar o meu primeiro, né? Pra ele ver é referência. Eu falei assim, ó, é uma dica, tá, pessoal? Você pai aí, ó, dá a máquina ao seu filho, infelizmente vai ser uma bagunça, né? Mas deixa ele cortar seu cabelo. Eu deixei cortar meu cabelo. Aí eu falei assim, ó, tá vendo? Não machuca não. Sim. Aí depois ele cortou. Hoje em dia eu corto o cabelo dele. Isso. Mas futuramente também eu quero levar ele novamente no barbeiro, ver se quem sabe ele adapta, né? Sim. Então, e vocês também, barbeiro, tá ouvindo nós aí, ó. Tenha paciência, tá? Então vocês entendem? Coisa simples de levar um filho pra cortar cabelo. Pra gente é um transtorno. Nossa. Então, são coisas muito simples. Ao supermercado, eu acho que o mais comum que o pessoal vai entender mais é o supermercado. Supermercado, tá? Verdade. Então o cordão vai auxiliar muito no supermercado. Né? Porque aí você vai ter uma prioridade é um acesso fácil. Eu acho esses acessos coletivos, onde você vai eventualmente, o cordão é perfeito. Sim. É uma ótima opção. Então, são as se questões. Você que não tem nenhuma deficiência, gente, não usa o bordão, mesmo sendo pai e mãe, não usa, básico, entendeu? É só pra quem tem. Só pra quem tem, não usa, tá? Porque senão a gente banaliza. Aí você já imaginou... Senão vira uma bagunça, né? Vira uma bagunça. Porque a pessoa tá trabalhando de moto com o que você coisa aqui pendurado, isso aqui serve de porta-caneco, porta-crachá, e não pode, né? Como que você vê também a questão da inclusão na nossa cidade? Nossa, péssimo. É um período que eu digo que a gente não vai vivenciar a inclusão. Nós vamos passar pelo processo, mas a próxima geração
eu acredito que sim, que eles já vão identificar que qualquer pessoa que tem alguma diferença, qualquer pessoa que tem algum desafio, é integrante daquela sociedade. Então, a inclusão vai acontecer. É dessa forma. Por isso que o CAIS vem nessa estimativa de movimento, de acessibilidade, de conscientização. Hoje eu sou presidente do CAIS, mas eu tenho uma galera de pais comigo que são todos pais de pessoa com deficiência, de síndrome de Down, de autismo, de TDAH, que é um transtorno também, que precisa que intervenções sejam feitas principalmente na escola, e que é um direito. Então, esses pais estão junto comigo e nós vamos caminhar e fazer esse movimento. Geralmente a gente tem a ideia que os melhores profissionais estão lá na capital. Nem sempre é assim. Nem sempre. Né? Lógico, o suporte maior está na capital. Sim. Mas é uma luta por estarmos aqui na região metropolitana, né? A gente está na região metropolitana. Muito próximo de Belo Horizonte. Ainda é uma parte boa, né? Mas imagina quem está nos assistindo ali que mora lá no interiorzão. Pois é, lá em Água Limpa. Nossa, nem me fala, né? Né? Pessoal de Rancho Novo. Eu conheço Água Limpa, tá, pessoal? Eu já fui muitas vezes. Difícil acesso. Inclusive, Água Limpa é do lado de Barão, né? Então, sim. Vim pra Caeté, eu acho que não tem nem como, né? Porque o pessoal que tá assistindo nós de Água Limpa fica o quê? 20 minutos de Barão de Cocais? Muito mais E daqui lá dá 1h30, se chegar por causa da estrada, né? Sim, sim. Então, é o conhecimento, é a divulgação, é a parceria, é a roda de conversa, levantar essa discussão. E também usar os meios de comunicações e usar também a internet, porque o que tem de profissionais na internet também que falando sobre o assunto, dando dicas. Sim, né? E bons profissionais. Né? Pena que é caríssimo, muito caro, né? Não, muito caro todo o processo. Tanto que muitos dos materiais que a gente usa, a minha esposa fabrica. Ela constrói os negócios, porque ainda é uma coisa. É um mercado muito caro. Muito caro. Os não só os profissionais, né? Mas o também... mercado é muito caro. E é aquela lei do capitalismo, né, gente? Tá bombando, eu vou vender mais caro. E você, pai aí, ó. Você, pai, que descobriu agora que seu filho é autismo, descobriu agora que seu filho é atípico, não abandona, não. Né? Esteja presente, pelo menos presente, né? Que é extremamente importante. É importante. Lógico que as famílias elas têm de renunciar a muitas coisas, porque é muitos sonhos, né? Principalmente sonhos de consumo. Sim, vai ter que renunciar mesmo, mas vale a pena, né? Vale Lá na frente vai valer a pena cada centavo investido. Sim. E essa criança precisa de você Com certeza. De você caminhando com ela, porque se a gente pensar que é ela que vai passar por tudo, então a gente tem que dar a mão e caminhar querendo junto. Querendo ou não, o casamento já é uma tensão, né? Já é. Não existe tem de rosa, mar de rosa, não, tá? Não existe. São duas culturas batendo casamento de frente. Que vem com esse negócio de mar de rosa não dura nem um ano. Não existe. Né? De vez em quando é cada um pro seu lado, cara Isso. fechado. Aí chega uma criança atípica. Aí que a tensão sobe lá nos altos, né? Mas aí também que tem que entrar a maturidade. Sim. E a compreensão, né? No último caso, né? No último caso separou, mas pelo menos, gente, se separar, pelo menos seja presente o pai. Sim. Porque é comum também, existem dados sobre isso, né? Que muitas das mães são mães solo, né? Mãe solo é um termo, eu usei o termo errado. Separadas, né? Aliás, que usam, que cuidam sozinhas do filho atípico, né? Sim. Então, assim, vocês pais, não façam não. Estejam presentes. Estejam presentes, porque é extremamente importante, até pro filho mesmo, sabe? Sim. Até pro filho, porque o carinho, querendo ou não, o carinho do pai e da mãe é extremamente importante. E dividir essas tarefas, né? De levar na terapia, de acompanhar até a escola. Outra palavra interessante que você falou, dividir a tarefa. Dividir essa responsabilidade, né? Porque ali, às vezes também quem é pai de autismo, eu falo sempre autismo porque é meu filho, né? Sim, eu trago mas sempre tem que trabalhar 2 empregos para manter condições de vida razoável, né? Sim. Então, assim, fica apertado, mas tem que dar um jeito. Você falando isso me lembrou uma coisa. Aquelas pessoas que são uma família que tem de baixa renda, procurar os CRAS para dar uma olhada se ele tem acesso ao benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, né? Que é um salário mínimo por mês, a criança autista sendo identificada a deficiência. Você que está nos assistindo, se precisar mais de informação, tem que procurar o CRAS. O CRAS, na sua região. O CRAS da sua... Aqui em Caeté nós temos o CRAS São Geraldo, que atende o território aqui de cima, o CRAS Bom Sucesso e o CRAS no Rancho Novo. Eles chamam de LOAS.
Não, LOAS? é BPC. LOAS é a política. Ah, tá vendo? Tô aprendendo também. Peraí, LOAS é a política? Isso. É BBC. BPC, benefício de prestação continuada. Ah, sim. É um benefício para aquela pessoa que é reconhecido como uma pessoa com deficiência ou para um idoso acima de 65 anos. Ah, sim. É uma política de assistência social. Então, a pessoa que vive numa situação de baixa renda, tem que ser baixa renda, né? De até 1/4 de salário mínimo dentro da família. Então, vamos supor, o pai recebe um salário mínimo, mora 4 pessoas naquela família, ele tem direito ao BPC para o filho da pessoa com deficiência. Já é opção, porque a pessoa que recebe o salário mínimo já é baixa renda. Já é baixa renda, isso mesmo. Já começa então com ele baixa tem renda, acesso, gente, e vale a pena que esse recurso ajuda muito, né, para terapia, para comprar uma a criança tem a seletividade alimentar. Então para comprar alimentos específicos, criança que né? tem essa possibilidade, tem essa seletividade. Então, cada caso, aumenta cada um ainda de um jeito, mais o custo. Então é importante a gente saber desse direito que nós temos, que as famílias das pessoas com deficiência, qualquer deficiência tem, né? É isso aí, Lana. Muito obrigado por participar do podcast. Algo que você queria falar mais? Fica à vontade. Fica à vontade, já cansou sua. Eu gostaria de convidar a todos para caminhar com a gente, com o Instituto CAIS. A nossa intenção é de promoção da acessibilidade e inclusão dos nossos filhos, de levar conhecimentos às famílias, mas também ao poder público, à sociedade, porque é muito importante a gente criar uma sociedade para todo mundo. Então, nós estamos começando com pré-cadastros, onde nós vamos começar com projetos já no segundo período desse ano, no segundo semestre. E nós vamos, então, fazer os cadastros lá no Instagram do Instituto CAIS. Tem um número lá que você entra. Arroba o quê? O Instituto CAIS. Arroba o Instituto CAIS. Vou deixar aqui embaixo também. Isso. Que aí você tem um número lá e você pode mandar lá na caixinha pra gente. Nós vamos fazer o pré-cadastro para os próximos projetos que nós já vamos começar. E sigam também a Elane, eu chamo de Elaine, mas é Elane. Elane Souza. Elane Souza lá no Instagram, que você arroba o quê? Elane Souza. Arroba Elane Souza. Tá, esse nome é tão diferente que você achou o nome. Acha facinho. Acha facinho. Elane Souza, ela dá muitas dicas lá, né? Já viu umas dicas suas lá? Bastante dicas de como a promoção da inclusão. Satisfação, pessoal. Sou o Caeté Podcast. Se inscrevam no canal. Eu, Claudinei Penaforte, recebi aqui Elane Souza. Satisfação, minha querida. Prazer, meu. Até o próximo podcast. Se inscreva no canal. Comenta aí embaixo aí, ó. Vamos ouvir suas palavras aí, tá bom? Força vocês, mães, pais e filhos atípicos. A família, força você que tem na família também. Ajuda. E é isso. Aos pouquinhos vamos conquistando, né? Vamos sim. Vamos juntos. Vamos juntos. Tchauzinho. Até mais. Até mais.